Oi, gente, dando continuidade ao conteúdo mudanças climáticas, nós vimos na primeira parte que essas mudanças elas podem ocorrer por causas naturais e também por causas antrópicas, que é pela ação do homem. E agora nós vamos entender qual a relação do efeito estufa, aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, aqui nessa figura a gente vê como é o esquema do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural da Terra. Então, esses gases de efeito estufa que estão na atmosfera, eles são importantes para manter a temperatura da Terra. Então, o processo do efeito estufa vai ser como? Esse processo natural. E nós vamos entender o que está ocorrendo de mudança que está aumentando esse efeito estufa. Então, aqui o efeito estufa, primeiro, aqui tem a radiação solar, e essa radiação vai ser liberada para a Terra. Parte dessa radiação, ela vai ser refletida novamente para a atmosfera. Parte vai ser absorvida pela atmosfera, e essa radiação vai chegar até a gente aqui, e parte, né, vai ser absorvida pela atmosfera e parte vai ser liberada. Então, uma parte dessa radiação reflete e volta, e outra parte ela entra, absorve aqui na Terra. Então, o que acontece? Então, esses gases que estão aqui na atmosfera, eles são importantes para o efeito estufa. Eles se correlacionam com a radiação solar e mantêm a Terra aquecida. Ótimo. Mas o que está ocorrendo é o aumento desses gases aqui por conta de quê? Dos desmatamentos e queimadas, do uso de clorofluorcarbono, da queima de combustíveis fósseis por indústrias e carros. Então, isso acelera a produção de gases que vão se acumulando aqui na atmosfera. E aí, cada vez mais, quando a radiação é refletida, a radiação ela não consegue, quando o Sol reflete para a Terra não consegue devolver para a atmosfera essa radiação. Então, ela vai ficar sendo absorvida pela Terra. Então, reflete do Sol, vem para a atmosfera e era para devolver para a atmosfera, vem para a Terra e era para devolver para a atmosfera. Mas fica voltando para a Terra. Então, a radiação do Sol vem, bate na Terra, bate lá nos gases, volta para a Terra novamente, vai e volta. Então, deixa a Terra cada vez mais aquecida, aumentando a temperatura da Terra. Então, isso gera o que? O aquecimento global. Então, o aquecimento global é por conta de que ele está diretamente ligado ao efeito estufa. O aumento dos gases na atmosfera não deixa com que a radiação volte e aí a Terra vai se aquecendo cada vez mais, aumentando cada vez mais a temperatura aqui. E com isso ocorrem as mudanças climáticas. Então, todos esses processos, eles têm relação. Então, o efeito estufa tem os gases, que é um efeito natural da Terra, é um processo natural da Terra, tem aqueles gases de efeito estufa ao redor ali da Terra, na atmosfera, que é para deixar a Terra aquecida. Só que o aumento desses gases não está deixando a radiação do Sol voltar para a atmosfera. E aí ocorre o aquecimento global. E com o aquecimento global ocorrem as mudanças climáticas. E quais são as consequências dessas mudanças climáticas? Vai ter alterações no ciclo de água, aumento de tempestades, furacões, enchentes, secas prolongadas, aumento do nível dos mares e oceanos, vai ter impacto da produção na agricultura, então vai dificultar a produção, alteração no regime de chuvas, problemas de saúde, alterando o bem-estar da população. Então, além de ter consequências para o meio ambiente, tem consequências também para a população. E também pode ter esse desequilíbrio ecológico e extinção de espécies. Então, as mudanças climáticas é um processo que precisa ser debatido bastante, porque com essas mudanças pode ocorrer bastante coisa que prejudica
o meio ambiente e a sociedade. Então, todos esses eventos, eles vão ter relação. Um vai estar relacionado ao outro. Então, se aumenta, se libera mais gás com desmatamento, com queimadas, com as indústrias, os carros, motos, tudo está liberando ali o quê? Gases para a atmosfera. Então, os principais gases são metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, ozônio. Então, ali vai aumentando aquela quantidade de gases e vai deixando a Terra mais aquecida e causar as mudanças climáticas. E o gás mais abundante que libera aqui na Terra é o dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono, ele está sendo liberado o tempo todo nas atividades que a gente faz aqui na Terra. E só lembrando que essas mudanças climáticas, elas vão ocorrer tanto pela ação antrópica, que é a ação do homem, como por causas naturais também, de movimento da Terra, radiação solar. Então, pode ocorrer pelas duas causas, naturais ou antrópicas. E assim a gente encerra essa quarta unidade. Esse é o último conteúdo da quarta unidade, então, mudanças climáticas. Espero que vocês tenham compreendido e tenham entendido a relação de um processo com o outro. E que o processo do efeito estufa, ele é natural, só que ele está sendo agravado pelas ações humanas. Espero que vocês tenham compreendido. Agora nós vamos responder as questões do conteúdo mudanças climáticas. Questão 1. De acordo com o que foi visto, o que são mudanças climáticas? Então, as mudanças climáticas, elas são alterações nos padrões climáticos e podem ser causadas por processos naturais ou por causas antrópicas, né, da ação do homem. Questão 2. Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é consequência da alteração da temperatura no planeta. Então, qual dessas que não tem relação com o aumento da temperatura do planeta? Diminuição da biodiversidade, alterações do regime de chuvas, secas prolongadas, aumento da frequência de terremotos, aumento de doenças respiratórias. Então, a que não tem relação com o aumento da temperatura é a letra D, aumento da frequência de terremotos. Todas as outras, elas vão ter, sim, relação com o aumento da temperatura. Seja aumentou a temperatura, aumentou a seca, alterou o regime de chuvas de uma dada região. Então, tudo isso tem relação com o aumento da temperatura. Questão 3. As mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indicam a forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, ele quer aqui o que detém o avanço das mudanças climáticas. Então, quatro dessas alternativas vão deter o avanço, né? Deter esse avanço, e uma não vai deter. Então, qual que é? Então, aqui, realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão do carbono, criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas, então aqui vai deter, né? A letra A e B vão deter. Aumentar o uso de combustível fóssil, então aqui já é ruim, né? Então aqui ele vai aumentar o consumo dos combustíveis fósseis, vai acelerar a emissão dos gases, então vai aumentar a mudança climática. Então aqui a letra que você deve marcar é a letra C. Então, isso aqui não detém o avanço, isso aqui vai fazer aumentar mesmo as mudanças climáticas. Realizar frequentemente a regulagem dos gases e realizar o consumo consciente. Então, aqui também vai ajudar a diminuir o avanço das mudanças climáticas. Então, aqui a questão correta é a letra C. Questão 4. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente.
Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto, então, o que é de ação boa para quem tem consciência ambiental? Economia de água e de energia, uso de automóveis, descarte correto do lixo, redução do consumo, uso de sacolas biodegradáveis. Então, daqui, a que não é atividade de consciência ambiental é o uso de automóveis, porque o automóvel vai liberar cada vez mais gases para o efeito estufa. Questão 5. O aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam. Sobre isso é correto afirmar: A. O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados com a retenção de calor no núcleo da Terra. B. O efeito estufa é um fenômeno natural decorrente dos movimentos de rotação e translação da Terra. C. O aquecimento global é o resultado da intensificação do efeito estufa e consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas no oceano. Então, aqui é a letra C, né? Que está correta, mas vamos ler as outras. D. Os principais gases de efeito estufa que dificultam a dispersão da radiação solar e provocam maior retenção de calor são o hélio e o radônio. Não. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas com a maritimidade e a continentalidade. Então, todas as outras estão incorretas mesmo. A que é correta é a letra C, que o aquecimento ele é resultado da intensificação do efeito estufa. Questão 6. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca, então, qual é a consequência negativa que ele traz? Aumento da temperatura do globo terrestre, diminuição dos níveis do oceano, aumento da urbanização, crescimento da industrialização, diminuição dos gases do efeito estufa. Então, o problema, né, ele vai trazer essas consequências negativas que vai se destacar o quê? O aumento da temperatura do globo terrestre. Então, é uma das principais preocupações, é o aumento da temperatura. Questão 7. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI provocarão a redução de taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água, poderão interferir nos processos do ciclo da água. C. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas. D. Induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no planeta. E causarão um aumento do volume de todos os cursos de água. Então, aqui, o que a mudança climática vai trazer? Vai trazer interferência nos processos do ciclo de água, como a gente viu na aula agora. Então, essas são as questões. Espero que vocês tenham compreendido e sempre responder questões. Sempre, 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 que assim você desenvolve cada vez mais e aprende cada vez mais o conteúdo. E até a próxima.